dia, boa tarde a todos e todas. Meu nome é André Guimarães, eu sou diretor executivo do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e tenho o papel hoje de moderar aqui um grupo de especialistas e pessoas que atuam na área ambiental e na área da Amazônia há muitos anos. E a gente vai conversar sobre desmatamento e como que a gente consegue reduzir, quiçá, acabar com o desmatamento na Amazônia. Esse vai ser o nosso moto de hoje. Eu vou, antes de começar a inquirir aqui os nossos participantes, nossos colegas de mesa, meus colegas de mesa, eu vou pedir para que a gente, no caso de aplauso, eu tenho certeza que vocês vão querer aplaudir muito esse painel. A gente faça aquele aplauso silencioso, tá? Balançando as mãos para não atrapalhar os demais painéis que estão aqui ao nosso lado, tá? Dito isso, vamos começar então a conversar sobre desmatamento, combate ao desmatamento. Eu gostaria de começar com você, Thelma, minha amiga Thelma Krug, pesquisadora do INPE, foi vice-presidente do IPCC, laureada com o Prêmio Nobel. Thelma dispensa apresentações, trabalhou no Ministério do Meio Ambiente em várias ocasiões, inclusive, né, Thelma, nessa agenda do desmatamento, do enfrentamento ao desmatamento, né, numa das suas passagens que eu me lembro pelo Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Meio Ambiente, no passado e atualmente também, tem feito esse esforço de aplicar o plano de combate ao desmatamento da Amazônia, né, o chamado PPCDAM, que tem suas virtudes, mas tem também suas deficiências. Você, com essa experiência que você teve, Thelma, no passado, como é que você nos guiaria para um caminho da gente reduzir, quiçá, acabar com o desmatamento na Amazônia? Obrigada, Paulo, é um prazer, né? E também com os meus colegas, o Roberto, todo mundo que está aqui. Um prazer estar com você, general, muito obrigada também. Você já começa me desafiando, né, André? E eu adoro desafios. Então, acabar com o desmatamento, olha, eu não gosto de ser iludida. Eu acho que a gente tem desafios enormes na Amazônia e no Cerrado também, né? Haja visto que a dificuldade que nós estamos tendo hoje é realmente reduzir o desmatamento no Cerrado. E é claro que a gente está falando de desmatamento em todos os biomas, não é só na Amazônia, não é só no Cerrado, mas a gente continua tendo desmatamento na Mata Atlântica e nos outros biomas também, Caatinga, enfim, Pantanal. Então eu vejo assim, sabe, Paulo, eu vejo também uma diferença entre a questão do desmatamento, né? O que é o desmatamento? E quando a gente pensa, por exemplo, que dentro do nosso próprio Código Florestal, a gente tem no Brasil e particularmente na Amazônia uma reserva legal de 80%, coisa que não existe em país nenhum do mundo. Nenhum do mundo. Ou seja, já é na nossa legislação uma visão de preservação da floresta através da criação da reserva legal de 80% na Amazônia, menor no Cerrado, mas mesmo assim. Então eu chamo assim, a supressão de vegetação, como é dito no Código Florestal, que seria justamente poder-se utilizar os 20% na Amazônia para algum tipo de atividade, que seja ela agricultura, seja ela o que você quiser fazer, nos 20% restantes da propriedade, né? Então, eu faço essa diferenciação entre supressão de vegetação e a questão do desmatamento, que eu vejo realmente algo que vai além, né? Agora, nós conseguimos, né, Paulo, não me entendam mal, mas eu tenho uma enorme dificuldade de entender a gente chegar no desmatamento zero. E por que eu digo isso? Porque eu não gosto de focar simplesmente na questão do desmatamento sem olhar de uma maneira holística o que está no entorno. Como é que nós vamos fazer? Quer dizer, se nós pegarmos o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, o PPCDAM, o PP Cerrado, você tem os 4 eixos, né? Que seria justamente a questão da regularização fundiária e territorial, a parte das atividades produtivas, né? Mas essas coisas, às vezes, levam um pouco de tempo, né? A gente tem a gente sabe das dificuldades de você ter o zoneamento na Amazônia, ou seja, avançamos muito com o cadastro ambiental rural, mas a gente entende as dificuldades que a gente ainda tem com a questão de propriedade na Amazônia, né? Agora, então, eu vejo assim, que a gente tem eixos que olham essa questão de uma maneira mais holística.
mas ela leva tempo para você fazer. O que eu acho que para o desmatamento ser reduzido, você tem dentro dos pilares do plano de ação, como pilares com potencial de resultados mais rápidos. O primeiro que é a questão do monitoramento e controle, que na minha visão é o que mais rapidamente nos ajuda a assegurar o desmatamento. A que custo? O custo é fantástico, né? A gente não pode imaginar que a gente vai fazer essas ações de controle no campo, né? A questão do monitoramento, acho que ela está resolvida. A gente tem muita informação sobre onde estão ocorrendo os desmatamentos, através de imagens de satélite. A questão é campo. Não é só a informação que você tem ali, mas como é que você age. E ir para campo, para refrear essas atividades, maior parte das vezes ilegais, ela requer, não é só a IBAMA, não é só o ICMBio, ela precisa da Força Nacional, ela precisa das Forças Armadas, né? Ou seja, tem um papel muito relevante, general, das Forças Armadas dentro dessa questão integrada, esse esforço integrado de ação, né? Você tem a Polícia Rodoviária Federal, você tem, enfim, uma composição de forças que custa muito dinheiro, muito dinheiro. Então, quando a gente fala, a gente tem planos, a gente tem plano de ação. Não é só para a Amazônia, para o Cerrado também, mas a questão de ter planos não ajuda muito, sabe, Paulo? Ajuda, mas como é que você implementa aquelas ações? Então, eu vejo assim, um gargalo grande sobre esse ponto de vista de ter a capacidade, não é falta de vontade política, é dinheiro. Dinheiro, porque essas coisas não são simples, né? E aí também tem uma questão que eu gosto de falar, Paulo, que não é uma questão que você não está lidando com bonzinhos ali, não. Você vai para campo, você está lidando com criminoso. General sabe disso. General sabe disso. Você vai lá, você vai até, sabe, preparado. Você vai preparado, porque... Né? E eu vejo, Paulo, para terminar, assim, nós tivemos um retrocesso muito grande. Nós tivemos plano de ação que começou em 2004, por conta de a gente ter tido um desmatamento muito alto em 2003. E então implementou-se o plano de ação e prevenção na Amazônia, do desmatamento, e que funcionou muito bem até 2012. E sendo sistematicamente revisado, não é? Para ver o que funcionou bem e o que não funcionou bem, né? Mas a partir do instante em que você não consegue fazer uma mudança estrutural, né, nas suas ações, a partir do instante em que você alivia um pouco aquelas ações que poderiam estar funcionando, o desmatamento volta a subir. Ou seja, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu depois de 2012 e depois, desde 2016, sistematicamente na Amazônia subindo. 16, 17, 18, 19, 20, 21, subindo. Aí cai um pouco em 2022, cai um pouco em 2023, mas quem garante que é uma coisa sustentável ao longo do tempo? Então, essa mudança, o desafio que a gente tem é de poder reduzir o desmatamento, eu nem digo zerar, é reduzir o desmatamento de uma maneira sustentada. E os eixos poderiam ajudar nisso, mas a implementação desses eixos não é uma coisa trivial, custa muito dinheiro e precisa de muita cooperação para a gente poder fazer isso, né? Então, é só para começar, para a gente balizar um pouco a nossa discussão daqui para frente. Excelente, Thelma. Já deu o tom aqui. Essa mesa vai ser uma mesa de buscar caminhos dentro de um cipoal, que às vezes é muito complicado. A gente acha que, né, só na base do comando e controle, eu não podia concordar mais, Thelma, a gente vai resolver o problema. O comando e controle vai até certo ponto. Eu gosto de dizer que uma coisa é reduzir o desmatamento, a outra é mantê-lo baixo. A caixa de ferramentas é diferente entre uma coisa e outra. Isso até me dá um gancho, Roberto, eu vou te provocar agora, Roberto Vac, biólogo, Roberto pela USP, Roberto, enfim, empreendedor, executivo com uma vasta experiência na área florestal, na área de conservação, conselheiro, eu vou nem listar o tanto de conselho que você é, só não é mais do conselho do IPAM, mas isso aqui a gente vai resolver logo mais com uma conversa séria que eu vou ter com o Roberto. Mas eu queria te provocar nesse sentido, Roberto, quer dizer, a gente
Teve sucesso, como a Thelma bem colocou lá no passado, no início dos anos 2000, depois de pico de desmatamento para reduzirmos e chegamos a cortar 80% do desmatamento na Amazônia. Isso foi eu me lembro que o IPAM fez inclusive uma conta rápida, Roberto, naquela época. A contribuição brasileira nessa década para redução de emissões de carbono foi equivalente à da Europa inteira, por conta dessa redução. Isso dá um pouco a dimensão do peso disso. Agora, não foi suficiente, porque de lá para cá a gente viu o desmatamento sequencialmente aumentando. Agora tem um novo esforço para baixar, mas, de novo, uma coisa é baixar, a outra é manter baixo. Como é que você olha isso e como é que a gente, enfim, trabalha a questão do desmatamento, como a Thelma bem colocou, numa visão de mais longo prazo? André, eu estou totalmente de acordo com o que a Thelma colocou, que comando e controle é necessário, mas não é suficiente. A gente precisa ter muita clareza disso. Quando a gente fala que há limites no comando e controle, nós não estamos questionando se o comando e controle deveria deixar de existir. Nós estamos colocando, o comando e controle é super necessário, mas não é suficiente. E ele tem limites, e acho que a Thelma colocou os limites claramente nítidos, né, os seus limites econômicos e tudo isso. O outro ponto que eu queria trazer é que esse tema de clima não é uma agenda ambientalista só. Eu acho que o movimento ambientalista precisa ter cada vez mais clareza de que essa é uma agenda econômica. E sendo uma agenda econômica, os limites da ação do ambientalismo precisam ser ou alargados, ou o ambientalismo precisa conviver com outras frentes que não necessariamente são as frentes que lhe agradam. Eu acho que a gente tem um chamado hoje no mundo para justamente expandir esses contornos daquela agenda que a gente, como ambientalista, como integrante, né, de movimentos, mesmo da academia, é a agenda que a gente sonha, a agenda que a gente gostaria de ver, mas ela não é uma agenda realista e a gente precisa ter essa clareza, né? E realmente acho que tudo que está acontecendo nos últimos dias, etc., mostram a necessidade da gente reconhecer que os nossos limites ou os limites do ambientalismo precisam ser alargados. A gente precisa ter clareza que para a maior parte da população da Amazônia, desmatamento é uma ameaça. O não desmatamento é uma ameaça. O combate ao desmatamento é uma ameaça. A percepção da maior parte da população da Amazônia, e a gente viu isso nas eleições recentes, e a gente precisa prestar atenção, a democracia nos permite ter essa percepção do que as pessoas querem, do que elas sonham, do que é importante para a vida delas. E definitivamente esse é um tema que não é simpático. Esse é um tema que afasta a população da causa da conservação, da causa da convivência com a floresta, da causa da relação com a natureza, né? Então, essa ação contundente, ação dramática, ação midiática, ela está se mostrando como longe de ser suficiente para que, como a Thelma colocou, uma situação estruturada, sustentável se estabeleça. E ela só vai se estabelecer com o engajamento da população. Senão, ela não vai se estabelecer, ela vai ser temporária, vai ser uma comporta que rapidamente, em qualquer momento, ela é reaberta, né? Então, eu acho que é importante a gente respeitar histórias de vida, a gente respeitar o que é a realidade da população amazônica, da onde essas pessoas vieram, o que elas sonham. E aí, no meio delas, certamente existe o crime, e o crime cresce mais, mas não é só o crime. Existe uma parte enorme da população que é informal, que é mal informada, que não tem acesso a praticamente nada, que é, de certa forma, abandonada pelo poder público e que não é criminosa. E a gente tem uma tendência, quando eu falo a gente, porque eu tenho alguns anos aí de proximidade com o movimento ambientalista, mas a gente tem uma tendência a dizer, olha, ou é criminoso, ou não é criminoso, ou é ambientalista. E claro que não é assim, óbvio que não é assim. E se a gente não reconhecer isso, não reconhecer essas questões, certamente nós não vamos conseguir ter uma ação estruturada e sustentável para combater o desmatamento. Para terminar, eu acho que a gente está falando de um conceito que a gente precisa começar a lidar melhor, que são problemas extremamente complexos. A teoria de problemas complexos, e o clima é um problema super complexo, ele não tem solução simples,
E a gente precisa ter, e eu acho que assim, a visão de que comando e controle vai resolver é uma solução simplista. Não cabe em situações complexas como essa que a gente vive na Amazônia. E aí, o negacionismo da complexidade, para mim, é tão grave quanto o negacionismo climático. Sabe? Porque não dá, nós não podemos continuar falando, não, a gente resolve, não vai resolver. Precisamos encarar que a gente está lidando com um problema com várias visões, várias percepções de como ele pode ser solucionado, e os diferentes participantes, stakeholders, têm visões diferentes de como o problema é solucionado. Se a gente não tiver essa percepção de que a gente precisa incorporar a visão das diferentes comunidades, empresarial, como a gente está vendo aqui, das comunidades indígenas, dos ambientalistas, dos agricultores, dos pecuaristas, a gente vai ter muita dificuldade de fazer essa agenda andar. Então, tem um aspecto muito importante, que é problemas complexos você não resolve, você governa. E aí esse, para mim, é o grande desafio. Eles exigem governança, não é solução. E você fala assim, não, tá bom, vamos resolver o desmatamento com uma solução, não vai. Ele vai demandar governança. E governança significa engajamento de todos aqueles que, de alguma forma, estão envolvidos e que têm sonhos diferentes. Mas, enfim, acho que a gente precisa, de alguma forma, abraçar a complexidade e não negar a complexidade do que a gente tem aqui na região amazônica. Muito legal, Roberto. Mais uma vez, não podia concordar mais. E até para ilustrar um pouco esse ponto, há municípios na Amazônia, que a gente não pode deixar de entender isso, que tem uma forte dependência econômica de atividades ilegais. Garimpo, atividade madeireira. Se você subtrai de uma hora para outra essas atividades, você está gerando, na realidade, pobreza, desemprego, fome e outras consequências mais. Então, não existe nem bala de prata nem solução simples. Acho que a gente tem que encarar isso com um senso de realismo e com criatividade, eu acho, muitas vezes. Então, a caixa de ferramenta para reduzir o desmatamento é uma, a caixa de ferramenta para manter o desmatamento baixo é outra. E nesse sentido, eu queria te provocar agora, General de Almeida, que está aqui conosco, general do Exército Brasileiro, desde 1985, participando da Força, e teve várias posições, né, general? Teve na Minustad, que aliás eu tive o prazer de conhecer o Haiti, muito me orgulhei de conhecer a atuação do Exército Brasileiro na missão da ONU lá no Haiti. O general de Almeida participou dessa missão e hoje dirige, né, o Instituto do Patrimônio e do Meio Ambiente, né, do Exército, né, general? É isso. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Eu queria lhe provocar no seguinte sentido, general. Acho que tem muita gente que está aqui que talvez não compreenda o papel que o Exército tem, que as Forças Armadas têm na agenda ambiental, na agenda climática, na agenda de combate a ilegalidades, né, na Amazônia e em outras regiões também. Mas eu queria aproveitar da tua experiência, inclusive na região, no comando, né, do Norte, para trazer um pouco para a gente, explicar um pouco talvez para a audiência, qual é o papel do Exército, quer dizer, como que o Exército atua nessa frente que ela é extremamente estratégica, né, como a gente tem visto. Não precisa nem de dizer, né? Basta abrir os jornais para a gente ver o quão essa agenda climática e ambiental é estratégica, portanto, exige o envolvimento de toda a sociedade. O senhor podia nos contar como o Exército tem atuado? Bem, boa tarde, André. Obrigado, antes de mais nada, pelo convite. Queria saudar aqui os nossos painelistas. É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Queria saudar a nossa audiência. Eu sou diretor de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente do Exército, que é uma estrutura do Exército que cuida das suas áreas e faz a direção de meio ambiente para todo o Exército. A gente tem um patrimônio de cerca de 24 mil quilômetros quadrados, que é mais ou menos o tamanho do Haiti. Então é um patrimônio imenso, com várias áreas de floresta, várias áreas de campo, de cerrado, e que a gente faz a gestão disso tudo. E eu gostaria de enfatizar aqui, até de forma complementar ao que os meus antecessores falaram, no âmbito da complexidade desse problema, mas eu queria enfatizar o papel do Exército como educador. Então, nós recebemos por ano cerca de 60 mil jovens, e se contarmos cada um aí com uma família de, vamos botar 5 pessoas por família, 300 mil pessoas que a gente atinge anualmente com as nossas capacitações. E o tema ambiental, ele foi inserido em todos os nossos cursos. Então, alguns soldados que chegam para a gente nunca plantaram uma árvore na vida. Então, nós criamos alguns programas muito simples, tipo uma árvore para cada soldado. Cada soldado vai plantar sua árvore, a gente chama a família para plantar também. O importante não é o número, o importante é a ideia, é a educação que ele vai levar para casa, né? As normas ambientais do Exército, está tudo muito bem documentado, muito bem regulamentado.
Os nossos cursos militares de formação e aperfeiçoamento, todos têm o tema ambiental, porque o Exército depende dos seus terrenos. Além de ser uma coisa que nós acreditamos, além disso, nós dependemos dos terrenos. E a diretriz do nosso comandante, ela enfatiza que o Exército dá toda a atenção ao tema ambiental. Né? É um tema que está presente em qualquer diretriz de comando do nosso comandante. Bem, então essa questão da conscientização, de vender a ideia, de conquistar corações e mentes, nós achamos muito importante e um complemento ao que já foi falado. Bem, agora o emprego em si, né? Bem, o Exército ele pode se empregar de várias formas, todas de acordo com a lei. A mais clássica é a do artigo 142, Defesa da Pátria, mas nós temos a Lei Complementar 97, que disciplina outros usos complementares. E dentro desses empregos complementares, né, outros empregos da Força, já foi citado aqui, em apoio a órgãos da administração. Então nós temos sido muito empregados em apoio ao IBAMA, apoio ao ICMBio, a órgãos estaduais, vários órgãos. E a gente que trabalha na área pública, a gente sabe que nenhum órgão é suficiente em si. Todos têm que trabalhar juntos. Até porque, imagina o Exército chegando, se deparando com crime ambiental. Quem tem que fazer a autuação é o IBAMA. Então não adianta botar o soldado lá, vai ficar... Então é importante essa integração e ela tem sido muito profícua. O tempo que eu passei aqui em Belém, não houve um mês que não houvesse uma operação com o IBAMA. Com o ICMBio também, com vários órgãos, né? INCRA, FUNAI, todos os órgãos da administração. Então isso é um orgulho que nós temos que ter do nosso país, dessa integração dos órgãos públicos, que tem surtido efeito. Infelizmente o nosso país é imenso e é muito difícil estar presente em todo lugar 100% do tempo. Então são operações pontuais, mas que têm tido um resultado muito bom. Mas eu concordo com meus antecessores aqui que o problema estrutural também tem que ser atacado. A repressão é uma parte importante, tem que acontecer, mas o problema estrutural para substituir aquela economia ilícita também é tão importante quanto, né? Então, eu acho que eram essas aí as nossas palavras introdutórias e eu agradeço aí a pergunta. Muito obrigado, general. Acho que esclarece muito, sabe? Muita gente olha o Exército, as Forças Armadas, com uma função de defesa do país. Claro, é uma função fundamental, mas não é a única, ainda mais num país com tantos desafios e tenho muitos colegas no Exército, colegas nas Forças Armadas que exatamente compartilham dessa visão de que o Exército tem um papel estratégico e nessa questão do desmatamento ainda mais, talvez, pela respeitabilidade que eu acho que a sociedade tem ao Exército. A hora que a gente falou, o Exército está junto, aí o pessoal pensa duas vezes, né? Isso é muito bom para combater ilegalidades, para botar o trem nos trilhos. Eu vou pular para você ali no cantinho, André Azevedo, minha amiga, né, minha ex-colega de IPAM, foi diretora do IPAM, André, que tem uma trajetória aí como bióloga muito marcante no ambientalismo brasileiro, muitas, né, posições diferentes, esteve na Fundação Renova, aliás, junto com Roberto Vac, né, por alguns anos. Aliás, Roberto roubou você de mim, eu não vou esquecer disso, um dia eu cobro a conta, mas brincadeiras à parte aqui, André. André, que hoje está na gestão, né, como diretora do Fundo JBS pela Amazônia, e tem um novo desafio aí à sua frente, que é exatamente de buscar aquelas soluções, né, André, que vão nessa direção que os três colegas aqui colocaram, quer dizer, da gente buscar as reformas estruturantes, a gente buscar os modelos de negócio, modelos de desenvolvimento que permitam a conciliação da renda das pessoas, do desenvolvimento socioeconômico com a conservação ambiental. E aí a provocação que eu queria te fazer era mais no sentido desse segmento tão importante que é a agricultura familiar, que são os assentamentos de reforma agrária, que é o papel que, infelizmente, hoje, né, nós, enquanto sociedade, precisamos de fazer uma reflexão profunda, porque a gente induziu, né, enquanto Estado brasileiro, enquanto sociedade, muitas milhares, talvez milhões de pessoas a migrarem para a Amazônia num passado recente, e muitas dessas pessoas hoje estão desassistidas, né, só tem disponível o capital natural e hoje acabam sendo agentes do desmatamento. Mas, por outro lado, tem a possibilidade de ser o contrário, né, agentes da conservação. Como é que você olha à luz, inclusive, da experiência agora no Fundo JBS, André, esse desafio, quer dizer, de trazer esse coletivo que é a agricultura familiar, que são as populações tradicionais, como agentes ainda mais ativos da conservação e do não desmatamento na Amazônia? Obrigada, André. Obrigada pelo convite. Bom,
Na verdade, eu sempre fico pensando, tem coisa que é fácil de resolver, tem coisa, alguém falou num painel hoje mais cedo, que tem soluções que estão prontas, você precisa de dinheiro, e tem coisa que é muito complicada. Eu diria que a gente tem dois problemas muito complicados, um mais fácil de resolver que o outro. O primeiro, o que a gente faz com os 80% da floresta em pé? Tá? A gente não tem um fluxo de dinheiro suficiente para manter essa floresta em pé. Isso é um problema real. E conversando com o VAC, esses dias a gente estava em Nova York, lá naquele evento, e a gente falou, além de ser muito menos dinheiro que na área aberta, você tem uma natureza diferente de dinheiro. Você tem um dinheiro mais concessional, filantrópico, governamental. Então, isso é um ponto importante e eu não tenho a resposta. A gente tem 1000 possibilidades, mercado de carbono se mostrou talvez uma opção, aí tem a bioeconomia, etc. Então, isso para mim ainda é um baita ponto de interrogação, até uma está anotando ali, ela vai pegar essa bola. Já vi. Tá. A outra é a questão, realmente, dentro das áreas que estão abertas, você tem, em geral, a agropecuária e o produtor médio e grande, que ele é muito motivado pelos estímulos de mercado e o governo, certo? E, na hora que o bicho pega, ele vai se virar e ele vai dar conta, principalmente o maior, né? Onde que o bicho está pegando demais na Amazônia, e já faz tempo, é nas áreas de assentamento. Por que a gente dá para usar as áreas de assentamento como proxy para a agricultura familiar? Porque no estudo do IPAM mesmo, vocês mostram que 73% da agricultura familiar está em assentamentos. Bom, de 2008 até 2000, também é um dado do IPAM, até 2023, a média de desmatamento nos assentamentos é de 28%, quase 30%. A área é 8%, a área dos assentamentos. Que é uma área, gente, que envolve 2.599 assentamentos e que significa 42% de todos os assentamentos do Brasil. Não é uma coisa desprezível. E que ainda tem um ativo florestal grande. A gente tem ainda de ativo nesses assentamentos 18 milhões de hectares. Uma parte desses assentamentos, pessoal, é um assentamento mais tradicional, que a gente chama de PA, que foi feito aos moldes da agropecuária mesmo, em que o Código Florestal, ele se aplica ali. O indivíduo ou o assentamento tem que cumprir o código, ter reserva legal e etc. Eu não lembro exatamente quando, André, mas eu já estava trabalhando nessa área, se criou os assentamentos diferenciados, que é uma categoria que é parecida com a RESEC sem ser uma unidade de conservação, e que o objetivo era trabalhar um outro modelo de desenvolvimento. Então, acho que para dar um pouco de cores para o que tem acontecido, saiu um estudo da CPI PUC-Rio, há uma semana atrás, que eu queria trazer uns dados para vocês. Muito interessante. Esse estudo traz um dado de que 65% de todo o desmatamento nos assentamentos acontece em 5% desses assentamentos. Ou seja, identificou-se claramente aonde está esse problema. Mas aí, seria legal, o general vai preparar lá uma força-tarefa aí. Acontece que só o comando e controle não vai resolver esse problema. Por quê? Porque a gente vê que e outro dado muito impressionante é que desse desmatamento, 2/3 é acima de 6,25 hectares. Historicamente, a agricultura familiar não desmata essas quantidades. Ela desmata de 1 a 3 hectares no máximo, porque ela usa a mão de obra familiar. Então, isso não é agricultura familiar, mas é através da agricultura familiar. Então, a gente sabe, porque a gente acompanha muitos projetos, eu tenho quase 20 anos de trabalho na Amazônia, acompanhando a agricultura familiar também, e a gente vê que tem aí uma série de atores econômicos de fora, que entram, pegam a madeira, pagam um valor irrisório para quem está ali no lote, e depois... E a família assume esse passivo. Ou seja, olha esse sinuca de bico. Para ela assumir esse passivo, ela tem que estar muito vulnerabilizada e muito sem opção. Então, um dado que a gente trabalhou no fundo com o MAP Biomas, eles trouxeram para a gente um dado muito interessante que eu não conhecia, que é o seguinte. Ele pegou todas as propriedades que tem cara até 200 hectares na Amazônia Legal no ano de 2023, e a gente viu tudo que tinha de pasto e o que tinha de pasto degradado. 11 milhões de pasto degradado.
dentro da agricultura familiar. Isso significa 50% de toda a área de pasto na agricultura familiar e quase 28% de toda a pastagem degradada na Amazônia. Ou seja, se ele não tem os grandes desafios, assistência técnica, dinheiro para ele conseguir fazer o restauro dessa pastagem, uma outra técnica. Se ele não tem, se ele está na mão do atravessador em geral, para ele vender o gado dele, para ele vender qualquer coisa, e tem ainda questões ligadas à regularização ambiental e fundiária, é muito difícil dele não ceder e dele não conseguir ceder a essas ameaças externas. Tem também concentração de propriedades, aí tem uma natureza de coisas. Então, acho que tem uma parte, resumindo a ópera. Resumindo a ópera, não, resumindo a história. Tem uma parte que é importantíssimo o comando e controle, sem sombra de dúvida. Agora, chegar lá e só bloquear o assentamento vai só piorar a situação. A gente tem que ir junto, tem que ir com todas as opções juntos numa caixa de ferramentas poderosa de política pública, em conjunto com política privada, né? Então, acho que tem aí um papel do setor privado importante para exercer dentro disso. Isso é super importante. 2, trazer as condições para que esses assentamentos produzam dentro da maior diversidade possível. A gente sabe que não é só pecuária, agora a pecuária é importante na vida da maioria desses assentados, dessas famílias produtoras. Então também não adianta a gente achar, vem a sociedade civil, vamos plantar tudo agrofloresta, super legal, se o cara não quiser, isso não vai para frente. Então ele precisa também de fazer o que ele acredita. Então precisa melhorar, trabalhar mais a produtividade e traz a agrofloresta junto, né? Então, acho que isso é super importante. E terceiro, questionar também, a gente tem aí as cadeias da bioeconomia que precisam ser mais bem estruturadas e tem uma série de outras medidas como PSA, sei lá, o que a gente poderia pensar em outros mercados de serviços ambientais que são importantes para mudar esse jogo também. Isso eu acho que está mais distante, sabe, André? Mas a gente não pode perder essa oportunidade. Essa oportunidade, ela precisa, então, quando tem o Estado do Pará vendeu aí esse tanto de crédito jurisdicional, a gente precisa olhar muito bem como que esse dinheiro vai ser aplicado e exigir que seja aplicado no que já foi identificado que precisa. Mais ou menos por aí. Acho que mais provoquei, não dei muitas respostas, mas acho que essa é uma situação. Ainda não, mas vai dar. Obrigado, Andréa, super legal. Não, me faz até lembrar, Andréa, sabe, eu acho que eu não mencionei aqui, eu sou engenheiro agrônomo de formação, como você sabe, e o meu primeiro emprego, lá se vão mais de 30 anos, viu, Thelma? Outro dia aí, enfim, naquela época permitiam começar a trabalhar menor de idade, né, então... Mas eu me lembro dos primeiros momentos que eu tive como extensionista, da limitação que é a extensão rural na forma que ela é usada hoje. A extensão rural, a gente aprende a dar assistência técnica para a planta, para o gado, e não para a propriedade. E a agricultura familiar, ela é menos importante a planta e o animal do que a propriedade como um todo, que ali está a vida da pessoa. Então, a assistência técnica tem que ser dada para aquela família, à luz daquelas condições de trabalho. É um outro perfil de assistência técnica. Eu acho que aí está também um dos grandes desafios, além de não ter assistência técnica, né, como esses estudos que você menciona revelam, a gente ainda tem que aumentar e aprimorar a assistência técnica para a agricultura familiar, para a gente realmente conseguir solucionar essa equação da renda com menos desmatamento, né, não tenha dúvida. Eu sei que você anotou um monte de coisa depois do André, então, mas eu deixo você responder, mas eu queria te fazer uma provocação, para a gente mudar sutilmente o nosso ponto aqui. Eu tenho que aproveitar a Thelma Krug aqui do meu lado, tá, para a gente explorar um pouco, Thelma, essa conexão desmatamento-clima. Tá? Eu acho que esse é um assunto, tem muita polêmica em volta disso. Vamos esquecer por hora, Thelma, eu proponho a questão fóssil, mas... Não, vamos esquecer. Sempre acaba com fóssil, mas a floresta em si, o desmatamento em si e clima. Tá bom. Então você está provocando, então vamos lá. Eu vou dar números também. André deu uma porção de números, de estatísticas. Pega o caderninho aí, pessoal, porque vai sair número que não acaba mais. Não vai. Você fala que não é para falar dos combustíveis fósseis, então eu não vou falar. Mas eu vou falar das emissões globais totais de gases de efeito estufa, tá? Anuais. E qual que é a contribuição da agricultura e das florestas e outros usos da terra, vamos assim dizer, mas basicamente floresta e agricultura, que é o peso mesmo, né?
Se eu colocar agricultura e florestas, vai dar uma contribuição de 22% das contribuições ou das emissões totais globais anuais. Se eu separar a floresta e principalmente desmatamento, vai dar uns 12%. 12, 13% das emissões totais globais, elas são associadas ao desmatamento. E o resto, você não quer que fale de fóssil, mas o resto é fóssil. É transporte, é edificações, é o sistema energético e assim por diante. Agora, é interessante, sabe, André, uma coisa, né? Quer dizer, eu não gosto de falar, eu poderia falar, não, a contribuição é pequena, né? Mas quando eu falo de desmatamento, eu não estou olhando muito para a questão do clima global, eu estou olhando internamente. Você tem enormes implicações para o ciclo hidrológico, para a nossa agricultura, para a manutenção e proteção da biodiversidade. Ou seja, a gente tem que olhar aqui, sabe, dizer, eu não estou deixando de desmatar por causa dos outros, eu estou deixando de desmatar porque ele é importante para nós. E outro dia eu estava numa reunião, também num painel, junto com um acadêmico, um pesquisador, cientista chinês, e falando também dessa questão de adaptação e etc. E ele começou a fala dele dizendo, a China pensa primeiro ela e depois o resto. Como é que a gente está inserindo as nossas ações dentro de casa? Então eu vejo isso. Então é essa preocupação. Agora, eu estava pensando, por que a gente tem esse desafio de desmatamento em 2030? Por que é 2030? Né? Porque a gente sabe que dentro da ciência, se a gente quiser avançar um pouquinho dentro da ciência, a gente sabe que em algum ponto no tempo, para limitar o aumento da temperatura média global, você vai ter que limitar as emissões de CO2 principalmente, tá? Principalmente. Ou seja, o limite do aumento da temperatura média, ele está associado à concentração de gás de efeito estufa, e particularmente o CO2, que é um gás perverso e que fica na atmosfera, parte dele, por milhares de anos. Diferente do metano. O metano fica 13, 14 anos na atmosfera. O CO2, ele fica, parte dele, 30%, milhares de anos. E por isso que eu falo, sabe, André, a minha preocupação com os mercados, porque eles não olham isso. E principalmente eu falo de mercado compensatório, né? Ou seja, eu vou reduzir para você poder aumentar o seu. E aí a gente fica zerado. E essa conta é muito mal paga com floresta. Muito mal paga. Porque se fosse para ser bem paga, essa percentagem do CO2, que fica milhares de anos, teria que estar assegurada pela remoção das florestas por milhares de anos. E ninguém olha essa conta, né? Então tem que olhar sob o ponto de vista científico, né? Agora, então a gente colocou zerar globalmente as emissões líquidas de CO2 ao redor de 2050. Se vai chegar lá? Não vai chegar porque o setor de óleo e gás não vai conseguir fazer isso. E aí as florestas é que estão tendo essa discussão de ajudar a segurar essa barra, através de grandes reflorestamentos e tudo mais. Agora, eu queria entrar também num ponto, André, se você me permite, né? André, a gente fala muito da questão de conservação, né? A conservação do estoque de carbono, ou seja, conservar as florestas em pé, ela não é considerada uma ação ou uma atividade de mitigação da mudança do clima, já que você me provocou com o clima. E eu vou explicar por quê. A definição que a gente tem de mitigar a mudança do clima é reduzir as emissões ou fortalecer os sumidouros, ou seja, eu vou aumentar o potencial da floresta, retirar o CO2, etc, etc. Bom, então a floresta natural, ou seja, a floresta primária, seja qual o nome que a gente dê das florestas, grande parte da nossa floresta, né, está aí. Ou seja, se ela não tivesse ameaçada de ser desmatada, ela não contribui para você nem reduzir e nem aumentar o estoque, em princípio. Porque quando a gente fala de aumentar o estoque florestal, hoje o que está acontecendo? Por conta de você estar aumentando a concentração de CO2 na atmosfera,
As florestas estão respondendo positivamente a isso. Não porque você faça alguma coisa. Ela está respondendo porque ela está respondendo naturalmente, pela questão da fotossíntese e tudo mais. Então, o que está havendo? A apropriação dessa remoção, que alguns países até estão sobreestimando, para dizer que você está tendo um enorme sumidouro nas florestas, enorme sumidouro. Se eu pegar um exemplo típico, Guiana, as remoções de florestas naturais deles é 10 vezes maior do que as emissões. Então, se você pegar, André, se todos os países forem fazer isso, aí você vai ter um enorme banco de sumidouro de carbono e ninguém vai fazer mais nada. Vai falar, olha, as florestas vão resolver a questão. Elas estão, você entendeu? Então tem uma preocupação grande com a questão de florestas dentro do âmbito de clima, porque a gente não pode esquecer também a vulnerabilidade que elas têm à seca, a inundações, a pragas, a incêndio, ou seja, a garantia de que a gente vai continuar tendo essa floresta mantida ali, apesar de todos os esforços. Vamos fazer todos os esforços para zerar o desmatamento. Suponha que a gente consiga fazer isso. Quem que me garante que eu segurei, não todas as ações políticas, financeiras, tudo bem. Mas quem que me garante que ela não vai pegar fogo? E engraçado, sabe, o André, eu não sabia, e olha que eu venho trabalhando com isso há muitos anos, eu não sabia que a floresta em pé, natural, pega fogo. Sempre me disseram que não pega fogo porque ela é muito úmida. Tem 5 anos que está acontecendo. Ah, mas faz 5 anos que isso está acontecendo. Me pegou de surpresa. E é uma coisa que me pegou profundo, você entendeu? Ou seja, quem que me garante que essas florestas... E às vezes elas não respondem imediatamente, né? Lembra do grande incêndio que nós tivemos florestal, acho que foi em 1989, em Roraima? Parte daquilo o pessoal dizia, não, dizimou. E parte do pessoal falou, não, isso aqui sobreviveu, vai estar bem. Foi justamente o contrário. A parte que a gente dizia que tinha dizimado, ela sobreviveu. E parte daquilo que a gente dizia que tinha sobrado, não resistiu. Ela foi dizimando ao longo do tempo. Então você tem uma complexidade nas florestas muito grande, né? Então eu acho que a gente tem que tomar essa questão de clima de uma maneira mais holística. Porque as nossas florestas, mesmo que eu reduza o desmatamento a 0, não me garante que essas florestas vão estar lá por conta dos extremos de seca, de inundação, de pestes, de incêndios. E que, diga-se de passagem, para a Amazônia, a ciência dentro do painel intergovernamental sobre mudança do clima, ela diz que a região amazônica é uma das regiões projetadas a serem mais afetadas pelos chamados queimas meteorológicas, que são aquelas que têm origem a partir de secas prolongadas, com dias muito quentes, né, ou aquelas ondas de calor, e bota um ventinho nisso, e bota também um fosforinho na mão de alguém, e aí o bicho vai. Então, essas queimadas meteorológicas, elas são projetadas a serem, a afetarem muito as nossas florestas. Então, a gente tem que olhar isso sobre um conjunto muito maior. E como é que a gente faz para evitar que a gente possa estar sendo tão afetado pelos eventos extremos, né? E aí que você fala que não é para eu falar de fóssil, mas eu vou falar. Ela ficou brava comigo. Não é eu, que eu sou emocionada com essas coisas, né? Eu sou emocionada porque eu vou fazer tudo para segurar minha floresta em pé. Mas se não fizerem, né, o combate à raiz do problema, que são os combustíveis fósseis, não vai adiantar. Ela é vulnerável, extremamente, né, vulnerável. E aí o que adiantou, né? A gente segurou, a gente deu a nossa contribuição, mas nós temos que cobrar, dos nossos amigos emissores de combustíveis fósseis, porque se isso não acontecer em tandem, junto, em paralelo, e de uma maneira muito mais ambiciosa do lado deles, nós vamos ficar numa situação de fragilidade, vulnerabilidade, e aí que eu acho que vai complicar muito
a situação nossa interna do país, inclusive com a agricultura. É verdade, Thelma, eu tenho que concordar com você, porque, em primeiro lugar, acho que é importante ressaltar esse ponto. As coisas têm que acontecer concomitantemente. Não adianta eu resolver um problema aqui, o problema do clima é global, tá? E temos que equacionar esse problema de forma global. Mas só para te dar uns exemplos, Thelma, corroborando isso aí que você falou, você está ouvindo? Está um chiado, alguém da produção aí podia nos ajudar? Acho que é um... Para mim não, para mim está ok. Talvez esse aqui, veja se melhorou. Melhorou? Alô, testando. Mas o que eu queria dizer, Thelma, é o seguinte, o IPAM, há quase 20 anos já, faz um experimento de fogo ali na região do Xingu, do Alto Xingu. A gente queima a floresta, controlado, com autorização do IBAMA, com acero bonitinho. Tem uma área que a gente queima todo ano, tem uma área que a gente queima a cada 3 anos, tem uma área que a gente queima a cada 5 anos. E dali a gente tirou muito aprendizado sobre a dinâmica de fogo e a dinâmica da floresta quando tem fogo. E uma das coisas que a gente aprendeu, dentre muitas outras, é que, como você bem falou, antigamente realmente o fogo parava na floresta. A floresta era mais úmida. Com o aumento da temperatura tem menos umidade disponível no sistema e a gente chegou a observar, Thelma, o fogo entrar até 3 quilômetros para dentro da floresta, tá? No ano passado. Ele vai queimando pela liteira, ele não chega a queimar, não dá para ver do satélite, ele vai queimando por baixo. Então, quando você pisa numa área fofa, sai aquele fogo, isso mais de quilômetro dentro da floresta. Isso é um fenômeno que não acontecia alguns anos atrás e está acontecendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente não tratar, e aí vai a minha brincadeira do fóssil também junto com a floresta vai secar e ela vai estar mais suscetível ao fogo, a gente vai ter um feedback negativo e a equação não fecha. Então, isso tem que ser tudo trabalhado de forma concomitante, eu não podia concordar mais. Mas eu quero provocar de novo o senhor general Odi Almeida pelo seguinte, eu fiquei com uma curiosidade no que você falou, você disse que o Exército Brasileiro tem uma área equivalente ao Haiti, sob seu controle. Eu queria te fazer 2 perguntas, uma para dentro do quartel, outra para fora. Para dentro do quartel, como que vocês fazem essa proteção? Porque talvez tenha, ou esse cuidado dessas áreas, talvez tenha um aprendizado para outras elos da sociedade sobre a forma com que vocês tratam esse patrimônio, na realidade, que vocês cuidam, então para dentro. E para fora, eu queria que você desse um exemplo, no passado recente, de uma operação, como é que funcionou uma operação em colaboração com o ICMBio, em colaboração com o IBAMA ou com outros órgãos estaduais, realmente no enfrentamento ao desmatamento. Eu queria um exemplo da participação do Exército nesse esforço. Bem, uma coisa que nos orgulha muito é exatamente a conservação das nossas áreas. Isso é muito fácil de observar, é só a gente olhar no Google. Em geral, a área verde mais densa aqui em Belém mesmo tem. Aqui em Belém mesmo. Então a gente vê, e é interessante a formação do Estado brasileiro, né, pelos portugueses. Os portugueses se valiam muito de colônias militares, de povoamento. Então, em geral, os quartéis atraíam população e a população acabou fagocitando os quartéis. Então, muitos são literalmente no centro da cidade. Então, a gente vê aquelas manchas verdes. Né? Um exemplo que eu convido todos a ver é Petrolina. Pegue Petrolina, uma grande mancha verde na cidade é o batalhão. Então isso nos orgulha muito. Há uma regulamentação muito rígida, que até a minha diretoria que produz essa regulamentação de cuidados ambientais. Também é um motivo de orgulho que a ONU, o Departamento de Operações de Paz da ONU, nos convidou a fazer um manual técnico de ações ambientais em operações de paz. Então isso é muito regulamentado. Nós exigimos que os comandantes façam as suas patrulhas patrimoniais, eles têm que percorrer a área toda, pelo menos a cada 15 dias, até para evitar invasões, grilagens e tudo, né, porque são áreas imensas. Né? Então, nós temos esse contato, esse trabalho todo. Uma coisa importante a falar também é a certificação ambiental, que todo quartel tem que fazer. Então, existe um oficial que é treinado, tem uma capacitação para fazer um checklist ambiental da unidade e é obrigatório, ele tem que fazer. E nós descobrimos muitas coisas interessantes que a gente nem sabia. Mas eu só vou poder corrigir um problema na medida que eu o conheça. Né? E até pela idade das nossas unidades, são unidades que chegaram muitas vezes antes das concessionárias públicas de esgoto, de água, então temos um passivo muito grande a ser corrigido. Mas esse trabalho todo de cuidado com o quartel e com a sua área patrimonial, onde estão as matas, as florestas, nos orgulha muito, mas é à custa de um trabalho muito intenso, né, de vigilância, de patrulhas. Aqui em Belém, eu vou falar mais de Belém porque é onde eu servi,
né? Nós tivemos várias operações de sucesso, Operação Samaúma, Verde Brasil 1, Verde Brasil 2, tem várias. Existem basicamente 2 modelos, né? Não vou entrar muito nessa área porque eu não trabalho mais aqui correndo o risco de ser leviano. Mas existem basicamente 2 modelos. Existe um modelo fruto de inteligência, onde a gente vai atrás do crime, então se verifica exatamente o ponto exato e muitas vezes com a inteligência da Polícia Federal, dos órgãos ambientais, a gente vai lá e faz a autuação, faz a apreensão do material. E existe um outro modelo que é o modelo de abafa, ou seja, a gente enche de soldado em tudo quanto é estrada, vicinal, coisa, para fazer para inibir, né? É uma coisa mais preventiva. E esses modelos, eles dão certo, mas eu concordo aqui com a Thelma, são muito caros. A gente tem que usar com muita sabedoria, com muita inteligência, até porque para preservar os nossos órgãos ambientais e preservar também os soldados, porque os soldados são daquela população. Então, quando eu vou na terra indígena Pitereua, o soldado é ali de perto, né? Então, ele vai muitas vezes na área que é de um parente, de um vizinho. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, mas fazemos com muita sabedoria, é necessário. E aqui eu volto para aquele tema inicial. Muita coisa complementar tem que ser feita, senão tudo se perde. Tá bom? Então eu agradeço a pergunta. Muito bom, general, muito bom. Importante esse ponto, a gente às vezes não se toca, né? Mas as pessoas que servem naquela região são da região. Então tem um elemento a mais aí, inclusive na segurança das pessoas, imagina, das suas famílias e tudo mais. É semelhante ao caso de policiais, né, que combatem o crime e moram naquela localidade onde ele está combatendo o crime nas cidades, né? Acho que é o mesmo caso. Não, sim, claro. E nós treinamos os soldados para ter muito cuidado, né? A violência, ela só piora a situação. Então tem que ser uma autuação técnica dentro da lei, com muita cautela, para não gerar ressentimentos ali que são às vezes piores até do que a ação inicial. Verdade, né? Muito obrigado. Eu vou te provocar agora, Roberto. Eu não podia deixar você passar ileso, tá, desse painel aqui sem você falar do papel do setor privado. Tá? Eu acho que tem aí vários aqui comentaram, né? Acho que Thelma, André também falou, da gente criar mais condições para o bom setor privado investir, para o setor privado se comprometer, para o setor privado induzir. Eu acho que tem, enfim, vários modelos, mas eu queria explorar a tua experiência, Roberto, inclusive eventualmente frustrações que houve e como é que a gente, né, a partir do aprendizado com esses episódios não tão salutares do passado recente, a gente aprimora para atrair mais setor privado para dentro da solução. Me diga lá, Roberto. Bom, deixa só antes de você começar a responder, gente, me ajudem, tem que fazer perguntas pelo QR Code, então fiquem à vontade, por favor, fazer perguntas, não se inibam, tá? Façam as perguntas que vai me ajudar aqui a pressionar os nossos queridos painelistas, tá? Pode fazer as perguntas, fiquem à vontade. Roberto, por favor. Eu não tenho nenhuma dúvida que o jogo está cada vez mais na mão do setor privado. Por um lado, o multilateralismo está sofrendo muito, está extremamente frágil. A gente está vivendo uma situação de uma crescente fragilidade do sistema multilateral, né, no mundo inteiro. Também não há lideranças políticas no mundo que estão, de alguma forma, levando todo esse tema à frente. A sociedade civil, ela tem limitações do ponto de vista de escala do que ela consegue fazer. As grandes transformações são feitas pelo setor privado e no uso da terra não tem nenhuma dúvida que é onde, no setor energético também, mas nós estamos falando aqui da questão do desmatamento, é onde o processo todo se dá. E eu vejo algumas frentes. A primeira é a da responsabilização pelas externalidades negativas causadas pelo setor privado. Cada vez mais é possível rastrear e verificar qual é a pegada, a contribuição negativa que o setor privado dá em várias questões ligadas à conversão da terra. Então, um dos temas principais é rastreabilidade. Os mecanismos de rastreabilidade estão cada vez mais sofisticados e as demandas por rastreabilidade cada vez mais fortes, seja na concessão de crédito, de capital financeiro, seja nos fluxos comerciais
nacionais e internacionais, nas questões de associação reputacional à marca. Então, um elemento central do setor privado é a preocupação com a rastreabilidade. E aí eu vejo alguns tipos de comportamento. O primeiro, ainda muito forte, é negar, é ignorar. Não é comigo. Dentro do não é comigo, tem duas coisas. Uma é não acreditar que realmente tem que fazer alguma coisa. A outra é ficar escondidinho. Falar, é a visão mais... Não me acha que não. Um terceiro movimento é ir para o greenwash, dizer, olha como eu sou legal, eu faço de tudo, não sei o quê. Eu até gosto desse sistema, porque a empresa se expõe e depois, tanto para os seus funcionários quanto para os seus clientes, você fala, pô, mas você falou aquele monte de coisa, e agora? Isso está pegando fortemente, inclusive na questão de litigância climática. Então, pode fazer greenwash à vontade, tá bom, pode fazendo, mais cedo ou mais tarde você falou, você tá comprometido. O terceiro ponto... Nunca tinha pensado, desculpa, eu acho que eu vou comprar essa ideia. Não, estimulado, façam greenwash e se exponham, pô, ótimo. Porque o greenwashing, né, que fala assim, ninguém me vê aqui, eu acho que esse é um problema muito sério. Aí tem uma situação que a gente está vendo, que eu acho boa, que a Isabela chama de greenwashing, né? Eu quero ser verde. Ele não faz exatamente greenwashing, mas ele começa a manifestar, e eu vou chegar num ponto aqui que é mudança de modelo de negócio. Aí tem uma forma que é assim, as empresas... Acho que tem um grupo crescente das empresas que tratam isso como compliance. Então, eu não posso desmatar, eu não posso ter trabalho escravo, eu não posso ter emissão de carbono. Tal. Ele faz a listinha, check in the box. Eu acho que essa é uma onda importante que me parece está se consolidando, que é tratar esses temas como compliance. E tem o último, que é o grande negócio, que é, vamos mudar o modelo de negócio. Então, eu não posso mais produzir proteína animal sem ter associado a minha produção de proteína animal, restauração florestal ou conservação ou alguma atividade que integre a produção de proteína com o capital natural. É um novo modelo de negócio. Eu não posso mais fazer motor a diesel sem pensar que esse diesel vai ter que ser substituído por um combustível renovável. Então eu, como fabricante de motor, vou ter que mudar toda a minha tecnologia e o meu negócio. E eu posso começar, como está acontecendo com algumas empresas, a Tupi é um exemplo, e falo, bom, já que eu vou ter que mudar o meu combustível, eu vou também produzir o combustível fóssil. E onde é que eu vou achar combustível fóssil? Bom, tem uma matéria orgânica abundante no Brasil inteiro, biomassa, que consegue transformar em metano, biometano. Então, essas alternativas que mudam o modelo de negócio. Então, daqueles que negam, aqueles que se escondem, os que fazem greenwashing, os que falam que querem entrar e aqueles que fazem o compliance, eu acho que o grande tema é realmente mudar o modelo de negócio. E a gente está vendo isso acontecer, acho que foi colocado isso aqui nos painéis anteriores, da gente olhar essa mudança do mundo muito mais como uma oportunidade de novos negócios, do que como uma reação à mudança, a alterações de modelos de negócios vigentes. Quando a gente vai nas COPs, no circo das COPs, e a gente está quase indo de novo para mais um, na realidade, o que o setor privado cada vez mais presente tem feito é ler grandes sinais, grandes movimentos. Não tem dúvida que o mundo vai caminhar para lá, só vai ser mais rápido, mais devagar, mas eu acho que é aí que está a grande sacada do jogo do setor privado, que é alterar modelos de negócios alinhados com isso como oportunidade. E aí eu acho que as grandes transformações vêm daí. Claro que tem que vir também do compliance, claro que tem que tirar as externalidades, e eu acho que tem uma discussão importante de valor do capital natural. O último ponto que eu queria trazer é, o sistema contábil do mundo está mudando. Em 2026 será obrigatório que você reporte impacto em capital natural e emissão de carbono. Obrigatório. A CVM já tem a regra, 2027 é obrigatório. Os grandes sistemas de contabilidade do mundo já estão colocando, ou seja, o capital natural está entrando no jogo da contabilidade mundial. Por isso que eu sempre endosso aquela frase de que são os contadores que vão salvar o planeta, não são os ambientalistas. Então, eu acho que a gente tem uma visão de que a contabilidade do capital natural vai afetar fortemente o setor empresarial. E aí, isso estimula esse jogo de novos modelos de negócio. Excelente, até porque
sempre foi assim, né, Roberto? Se a gente for olhar um pouco para trás, eu gosto sempre de contar essa história. 40, 50 anos atrás, a gente era um importador de alimentos no Brasil. Agora, 40, 50 anos depois, nós somos um dos maiores produtores. Isso não aconteceu por acaso. Foi investimento, foi infraestrutura, foi incentivo, foi subsídio, ou seja, coragem de empreendedores. Então, só que esse modelo tem que ser mudado. Então, a gente tem que redirecionar os incentivos, tem que provocar o setor privado. Pois não? Acho que você trouxe um ponto, né? O setor do agronegócio brasileiro detém mais ou menos 220 milhões de hectares de área de APP ou reserva legal. Isso é mais ou menos metade do tamanho da Europa. Está nas mãos do setor privado por conta do Código Florestal. O setor privado detém um capital natural que para ele é um passivo. Ele fala, putz, eu tenho que cuidar desse negócio. Na hora que esse setor fala, não, peraí, eu detenho um passivo, um ativo, que é cada vez mais valorizado pelo planeta, ele é o maior interessado em transformar isso em valor. E ele tem poder para isso. Ele tem poder político para isso. Quem realmente pode mexer o ponteiro do que acontece no Congresso, nesse campo do uso da terra, são eles. Então, na hora que cair a ficha, eu falo, porra, eu estou sentado em cima de um enorme capital, que o planeta inteiro está me dizendo isso tem valor, eles são os maiores interessados em colocar isso nas contabilidades das empresas. Porque vai ser obrigatório colocar. O cara vai colocar lá, não, eu tenho no meu supply chain 10 milhões de hectares. Não vale nada. É o maior problema. Tem que pôr cerca, combater incêndio. Isso, eu posso colocar isso lá como sendo, eu tenho um passivo que reduz o valor da minha organização. Ou, se eles quiserem, e é aí o que eu tenho falado assim, está na mão de vocês. Vocês têm um capital natural muito importante. Ajuda a atribuir valor econômico a esse capital natural, porque os maiores beneficiados vão ser vocês. E aí quando a gente fica brigando com os europeus na história do desmatamento, bom, como é que os europeus estão falando? Bom, desmatamento significa emissão de carbono. Tá bom, legal. Vamos medir carbono? Vamos medir carbono em todas as cadeias de suprimentos e ver como é que essa conta fica? Mas quem consegue fazer esses movimentos é o setor privado, que detém esse capital, se ele quiser transformar em um ativo de verdade e mudar o jogo do valor do capital natural. E aqui no Brasil, a agricultura e a pecuária, né? Ei, André, só para acrescentar Fica à vontade, nisso. gente, se quiserem acrescentar, entra aqui na conversa. Eu acho que assim, a questão do desmatamento, ele tem uma... Não ter mais desmatamento, eu também não acredito também em zerar desmatamento. Sempre vai ter um residual e tal, né? Mas assim, tirar esse grosso desse desmatamento, então, é um diferencial competitivo para o Brasil, um monstro. Por quê? Você não ter desmatamento e você produzir com um ativo ambiental, qualquer lugar que taxar, qualquer produto que for taxado em carbono, a gente tá muito bem na fita. Então, assim, mas a gente ainda tem uma briga eterna aqui no Brasil, quando a gente fala com o setor do agro, sobre a história do legal e ilegal, e isso não tem nenhum sentido para o clima. E ninguém entende essa história, né? Então, meu Deus, hoje escutei a Isabela falando que há 40 anos ela fala as mesmas coisas na área ambiental. Acho que mudou um pouquinho, mas a gente fala isso há quanto tempo, meu Deus, essa história de legal e legal. Então, assim, só pegando uma carona, eu acho que o setor produtivo tem muita oportunidade. Agora, se a gente for ver uma coisa que o IPAM traz muito, a história, por exemplo, da grilagem, do desmatamento em área pública, isso é um problemaço que é governo, que é poder público que tem que resolver. Então, isso você tem crime, né? Além de ilegal, é crime. Mas então, eu não sou a pessoa mais entendida para falar sobre isso, mas eu queria entender o que precisa para a gente avançar nessa frente. A gente tem uma série de coisas ligadas ao ordenamento territorial e tal, que eu não consigo ver isso evoluindo. Então, eu acho que assim, o setor privado também precisa de ver essas condições habilitantes, e isso é 30%. O desmatamento em assentamento, 28%, média, né? Então, só aí, André, são 60% de medidas, comando e controle e outras, que precisa muito de política pública e de força de polícia. Então, assim, acho que aí sim você cria as condições habilitantes para você conseguir, de fato, engajar mais o setor produtivo. Eu acho que o setor produtivo ganha com isso. Ele precisa colaborar mais com isso. Acho que tem exemplos. No caso da pecuária, que é o grande driver aí, né? É considerado o grande driver de desmatamento.
eu imagino que quando a gente tiver rastreabilidade total, ela vai atuar de verdade em 40% daí desse desmatamento. O resto é crime. O resto é crime, que tem que ser travado com o poder de comando e controle mesmo. Acho que você nem André. perguntou. Não, mas eu ia exatamente explorar a questão da pecuária com você, ainda bem que você trouxe isso. Eu só queria, eu vou ter que fazer um comercial do IPAM, porque a gente, Roberto, nessa linha do que você falou do agricultor perceber o valor da floresta. Nós ficamos muito intrigados com um estudo, até que a Andréa participou lá atrás, onde a gente detectou na porção amazônica do Mato Grosso, Mato Grosso tem Amazônia, Cerrado e Pantanal, só na porção amazônica tinha 1,6, 1,7 milhões de hectares que o Código Florestal autorizaria potencialmente o desmatamento. Tá? A gente olhou aquele número e falou, pô, nós temos que fazer alguma coisa, não dá para ficar sentado na janela vendo esse 1 milhão e 700 hectares desmatarem e tudo mais. A gente criou um mecanismo financeiro chamado Conserve. Ele está funcionando. E eu estou com os números fresquinhos, porque a gente está fechando o relatório final desse ano do Conserve. A gente contratou aproximadamente 25 mil hectares, tá, de excedente de reserva legal. Ou seja, são aqueles fazendeiros, produtores que têm um a mais. Tá? O cara pode desmatar 80, mas pode desmatar 20, mas desmatou 10 só. Ou no Cerrado pode desmatar 70 e desmatou 50 e tal. A gente contratou hoje, tem contratado 25 mil hectares aproximadamente, entre Mato Grosso, Pará e Maranhão. E esses contratos têm entre 4 e 5 anos, ou seja, pegou da temporada de queimada, Thelma, do ano passado e desse ano. Tá? Dos 25 mil hectares, a gente perdeu 15 hectares com fogo. E foi um episódio de fogo que vazou de uma fazenda lateral, eles foram imediatamente e coibiram o fogo. Em volta, as propriedades em volta, todas queimaram. Tá? As que sobreviveram foram as que a gente chama das propriedades conserve, aquelas que estavam sendo pagas, remuneradas para manter a floresta. Os caras fizeram acero, Roberto, eles criaram brigada de contra-incêndio, compraram caminhão-pipa, compraram motocicleta para os caras ficarem como nas áreas militares, general, rodando o território, porque não adianta você ficar olhando só de drone e de satélite, tá? Você tem que às vezes ir lá para ver o que acontece. Então é uma ilustração de que de fato não só a floresta pode ter um valor, como essa atribuição de valor muda o comportamento do usuário daquela floresta. E ele vira um agente ativo da conservação. André, diga. Eu queria só, pegando a provocação da Thelma, eu sei que do seu ponto climático a conservação não acrescenta, Thelma, mas do seu ponto de vista social, a gente precisa de ter instrumentos para isso. Né? Eu não sei se é do carbono realmente que vem, não sei de onde que vem isso, mas de fato o que eu vejo é que assim, quando a gente vê investidores fora do Brasil, eles estão muito preocupados, sim, com a história do carbono, com o desmatamento. Pouco com a questão social. E a gente tem uma emergência social na Amazônia. Então, não dá para desconectar a perda de floresta dessa emergência social. Então, é premente que a gente tem instrumentos, a gente sabe que o governo brasileiro tem trabalhado com esse instrumento, né, de conservação de floresta, instrumento de mercado, enfim, qualquer coisa que for, a gente precisa de conseguir ter um colchão mínimo para assegurar que essa floresta não vai ser desmatada. Porque a verdade é nua e crua é o seguinte, gente, uma terra em alta floresta, há 30 anos atrás, ela... De lá para cá, ela valorizou 2.000%. A arroba da pecuária, do boi, valorizou 200%. E a terra, 2.000%. Como que de 30 anos atrás, como que você não vai desmatar? Você entendeu? Então, assim, o estímulo é muito grande. Até hoje, André, para ilustrar e concordar com você, para a pessoa pleitear um título ou um registro no INCRA do seu lote ou da sua terra, ele tem que mostrar que desmatou, tem que provar que desmatou. Se eu tiver uma propriedade conservada, eu não consigo, eu vou ter uma dificuldade adicional para obter a documentação da minha terra. Então, a gente ainda está lidando, por isso que eu disse anteriormente, que eu acho que a gente até conversava com o general antes ali na sala de entrada. Nós temos as políticas públicas no Brasil, nós temos o Código Florestal, nós temos o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, nós temos o Plano Safra, nós temos essas ferramentas, só que muitas vezes essas ferramentas estão mal posicionadas, ou ainda não foram modernizadas o suficiente para poderem atender, como bem o Roberto falou, um novo modelo de negócio. Então, a boa notícia é, temos algumas dessas políticas públicas. A má notícia é que a gente ainda tem que trabalhar para recolocar ela no prumo que tem que estar para, enfim, encarar o futuro. E a criatividade, né, André? Porque hoje você vê esse caso do Pantanal, né, tem muita gente desmatando de uma maneira disfarçada, secando o capim, o fogo. Então, eu acho que a gente tem um ilícito que também se sofistica,
né? Eu não sei, sinceramente não sei mesmo, talvez vocês saibam melhor que eu, se a legislação ela está, sob o ponto de vista de crimes ambientais, rígida o suficiente, porque me parece que ainda o crime está compensando. E quando a gente não vê a consequência, e a justiça aí tem um papel super importante, uma consequência realmente firme em cima de pessoas que fazem esses ilícitos, você faz toda uma rede negativa de mau exemplo e isso estimula as pessoas. A gente viu o que aconteceu aí há uns 2 anos atrás, né? Então, assim, eu acho que tem um papel também da justiça, da gente revisar para ver se de fato o que a gente tem hoje em lei é suficiente para penalizar, inclusive essa criatividade, né? Em desmatar de uma maneira que drible hoje os satélites. Em espanhol tem uma expressão, André, que fala o seguinte: echa la lei, echa la trampa. Ou seja, quando faz a lei, já tem alguém pensando em burlá-la. Então, sem dúvida nenhuma, o arcabouço legal jurídico tem que avançar mais rápido do que a criatividade dos bandidos. E eu acho que o que a gente vê na Amazônia hoje é muito isso. Quer dizer, a gente fala em grilagem de terra, na realidade a grilagem de terra está associada a outros tipos de crime. A tráfico, a garimpo ilegal, a lavagem de dinheiro. Então, não são ações pueris, pontuais. São ações complexas que exigem uma atuação, inclusive do Estado brasileiro, de forma muito mais coordenada, como bem o general colocou. Esse é um desafio de toda a sociedade e a gente tem que trabalhar isso de forma coordenada. Pois não, André? Não, fica à vontade. Eu acho que tem um ponto que é bom o pessoal discutir, que é a questão do papel também da gestão pública, dos municípios. A gente vê os municípios totalmente afora dessa questão. Eu não sei. Despreparados, completamente despreparados. Não, e desengajados. O que o município, hoje você vai discutir sustentabilidade no município, o que você fala com uma secretaria ambiental? O município dele queimou inteirinho, ele não tem um instrumento para lidar com isso, pouquíssimos instrumentos. Então, assim, isso também acho que é algo importante para a gente pensar nessa agenda de redução do desmatamento. Muito legal. General, o senhor quer se manifestar? Eu queria só complementar ali o que a Andréa falou. Quando nós fazemos uma ação repressiva de força, né, vai lá, se prende o infrator, isso é uma parte do problema, né? Dali até efetivamente ele responder um inquérito, ser processado, ser julgado, cumprir a sua pena, seja administrativa, seja multa, vai um longo caminho. Então, agora temos que reconhecer que a parte que é mais midiática, que dá mais apelo visual na televisão, é a parte da prisão. E aí é onde o brasileiro se sente aliviado. O cara foi preso, mas dali a efetivamente ter uma consequência, vai um longo caminho que a gente vai ter que discutir em algum momento. Excelente ponto, general, é isso mesmo. De novo, temos que trabalhar juntos, inclusive aprimorar essas ferramentas públicas. Thelma, você queria reagir também? Eu acho que eu queria reagir um pouco, não é reagir, mas complementar talvez a fala da Andréa, né? Quer dizer, se a gente pensar internacionalmente, ou seja, como é que está essa discussão? Nós tivemos o RED+, muitos de vocês que estão aqui na Amazônia, né, conhecem muito o incentivo positivo que foi criado na convenção, numa das COPs de 2005, e que levou 10 anos para ter a sua formalização em termos de regras, procedimentos e tudo mais, e que não são projetos, é uma iniciativa em nível nacional, né? Então, quando falo de projeto de REDD+, eu sempre fico um pouquinho assustada, porque não existe isso em princípio. Hoje se fala do REDD+ jurisdicional, e que eu acho interessante, desde que os estados façam essas ações, se beneficiem da redução do desmatamento e da degradação, por exemplo, mas de uma forma articulada com o governo federal. Até porque o governo coloca dentro da sua contribuição nacionalmente determinada, debaixo do Acordo de Paris, uma grande questão da redução do desmatamento. Ou seja, por isso que eu fico um pouco assustado com os mercados, né, de carbono, que tem que estar sendo conversados com o governo federal, que já assumiu um compromisso de reduzir o desmatamento. Então, você não pode fazer uma dupla contagem dessa redução. Ou seja, o jurisdicional recebendo e né, isso aí está sendo uma coisa bem olhada, né?
Então, sobre o ponto de vista científico, sempre se diz que o maior potencial de mitigação da mudança do clima é a redução do desmatamento. Isso aí compete até com a questão de energia eólica, energia solar, estamos ali. É mais do que o reflorestamento, é mais do que... quer dizer, o que eu vejo a conservação, André, eu acho que a conservação, eu sempre digo isso, ela mereceria um incentivo separado, que não fosse mercadológico. Quer dizer, hoje o Brasil está pensando em alguma iniciativa que possa estimular não só para a manutenção das nossas florestas, mas para as florestas tropicais. Ou seja, imaginar como é que a gente poderia ter. Quando iniciou-se a discussão do REDD, imaginou-se que os países desenvolvidos assumiriam a responsabilidade de ajudar os países em desenvolvimento a manter suas florestas em pé. Isso não aconteceu. Estimular a gente a derrubar, né? Até, né? E não só não aconteceu, como, na verdade, estimulou o mercado a começar a explorar a conservação como até forma de você compensar emissões de outros países. Quer dizer, está bem complicada essa situação, né? Então, eu acho que para a conservação a gente merece ter, sim, um mecanismo fora de mercado, mercado que eu diga compensatório, ou seja, onde você vai usar aquela conservação, aquele estoque de carbono enorme que você tem, para dizer, olha, eu vou segurar esse estoque aqui, você pode emitir de acordo com o que eu estou segurando aqui com o meu estoque, né? Quer dizer, o mercado funciona dessa forma, né? Então, senão ele não seria atrativo. Eu acho que o Fundo Amazônia foi um avanço que nós tivemos, né, André? Que vai dentro desse olhar, dessa visão de se pagar por resultados de redução de emissões, por desmatamento em particular, né? Só que o dinheiro que você tem ali não é suficiente. E não será suficiente também para manter a conservação. Ou seja, e eu não penso também de uma maneira muito unilateral, ou seja, Brasil é nossa floresta. Hoje a gente tem que pensar de uma maneira global. Pega, né, por exemplo, na África, né, a República Democrática do Congo tem a segunda maior floresta tropical. Também tem problemas pra caramba, então não adianta a gente fazer um esforço aqui, não se fazer lá. Ou seja, a gente tem que pensar, eu acho que de uma maneira global, já que você me estimulou na parte de clima, né? E nós vamos ter a nossa COP aqui também, olhar de uma maneira global como é que a gente ataca essa questão das florestas, não olhando só para o que está acontecendo aqui, mas o que está acontecendo fora, né? De uma maneira assim globalizada. Então eu estou acreditando muito, André, de que se encontre um mecanismo para conservação e que seja separado de mercado. Floresta não deveria ser colocada no mercado. A floresta é uma responsabilidade de Estado. De Estado. Essa é a minha visão. Muito legal, Thelma. Eu até faço muitos eventos. Eu estava na audiência pública lá em Brasília sobre o PL, né, o Projeto de Lei de Mercado de Carbono. E aí fica aquela discussão de artigo não sei o quê, setor entra, setor sai, não sei o quê. Aí eu gosto sempre de falar duas coisas óbvias. Eu levanto a mão e falo, olha, gente, o que nós estamos discutindo aqui tem que ajudar o clima do planeta. Se não ajudar o clima do planeta, não adianta nada. Primeira obviedade. E a segunda obviedade se a gente estiver aqui daqui a 10 ou 15 anos discutindo o mercado de carbono, o atestado que a gente faliu enquanto sociedade global para resolver o problema. Então, muitas vezes a gente fica rodeando o problema e não discute propriamente como ele tem que ser discutido. Então, eu te agradeço trazer isso. A gente está, infelizmente, chegando perto do final. Eu vou pedir para, vindo de lá para cá, André, você para cá, fazer as suas considerações finais aqui. Que mensagem principal que você gostaria de deixar aqui para a audiência e para nós aqui do painel? Vamos lá, Andréa. Eu quero fazer uma provocação final aqui, que é o seguinte. Um grande problema para lidar com os desafios ligados à agricultura familiar na Amazônia e no Brasil todo, mas é assistência técnica. Sem uma orientação, como você falou, extensão rural e tal, a gente não vai em lugar nenhum. E eu acho que tem muito dinheiro aí de clima que poderia vir, porque a gente viu que talvez não tem mais esse grande assistência técnica pública, sabe, Thelma, que a gente já teve um dia. Isso eu acho que está muito longe de acontecer. E a gente fica nesse vácuo.
né? 8% só dos produtores têm assistência técnica. Imagina, o que você vai produzir sem acesso à tecnologia? Então, acho que assim, esse é um espaço de colaboração público-privada, não é um instrumento só, pode ser várias coisas, pode ter dinheiro de fora, né? Então, acho que ajuda a gente a pensar, sair fora da caixa de ser só o público. É bom para o setor privado ter um produto de melhor qualidade. Então, acho que a gente tem que começar a procurar soluções público-privadas para essas coisas que afetam a Amazônia e, sobretudo, problemas complexos, né, difíceis, de forma mais pragmática, sabe, André? De verdade. Então, eu convido, quem sabe o setor da mineração não quer entrar e usar aí CEFEM, outros recursos para esse tipo de instrumento. Fica aí a dica. Fica a dica. Ótimo, Andréa. Roberto, suas considerações. Vou aproveitar o mote dos problemas complexos. Eu acho que a gente tem que começar a pensar mais em oportunidades complexas. Eu acho que a Amazônia oferece muito mais oportunidades complexas do que problemas complexos. E dentro desse contexto, a questão da competição com a ilegalidade para mercados de produtos relacionados à floresta é um dos grandes desafios. Então, o que a gente está falando aqui do desmatamento, o desmatamento não é apenas um problema relacionado às mudanças climáticas, mas ele tem um problema relacionado ao ambiente institucional de negócios, ele contamina o ambiente de negócios. As empresas que procuram atuar dentro das regras de mercado não conseguem sobreviver, porque é uma competição absolutamente injusta, não é uma competição que não passa pela questão, obviamente, tributária, etc., mas ela tem custos completamente impossíveis de serem competidos. Então, acho que um dos pontos que você trouxe, né, que é qual é o papel do setor privado, certamente a gente falou de oportunidades, a gente falou de novos modelos de negócio, mas a gente precisa relacionar o ambiente institucional e a convivência com a informalidade e ilegalidade como um dos maiores obstáculos que a gente tem para estabelecer uma economia da floresta, seja na bioeconomia, na sociobioeconomia, mas também naqueles produtos mais tradicionais, inclusive as commodities, que optam por produzir dentro de modelos que são sem as externalidades do desmatamento de tudo isso. Então, é muito difícil competir com esse ambiente da ilegalidade. Então, tem um efeito perverso da ilegalidade, do desmatamento ilegal, de tudo isso, é justamente o quanto isso afasta várias organizações. Grandes nomes, por exemplo, da área da produção de alimentos, McDonald's. McDonald's tem uma política de Amazônia Zero. Então, por mais que McDonald's seja tudo o que a gente imagina, mas o McDonald's é um cliente super importante para o negócio de proteína animal no Brasil. Aquele produtor que resolve fazer tudo certinho na Amazônia, ainda que ele faça tudo certinho, ele está fora de um dos grandes compradores de mercado. Por quê? O ambiente em que ele está inserido não oferece as mínimas condições de segurança. Então, eu acho que essa é uma das questões que a gente precisa também trazer para dentro desse debate. Ótimo, Roberto. General de Almeida, suas considerações. O Exército, ele acredita com toda a intensidade na defesa do meio ambiente, ele trabalha para isso. Nosso projeto de usinas fotovoltaicas está andando a passos largos, todo quartel agora tem uma usina fotovoltaica. Ano que vem a gente começa nosso projeto de reuso de água e acreditamos no nosso poder indutor, educador, para disseminar esse conhecimento, essa vontade de proteger o nosso planeta e conquistar corações e mentes. Excelente, general. Muito obrigado. Thelma, aqui. Então, eu vou, André, pegar agora nesse finalzinho. Estão dizendo que a gente só tem 1 minuto, mas a gente ainda tem 5. Mas eu sei que a gente tem que terminar logo. A audiência endossa aqui, né? Olha lá. Então, o Brasil assumiu aí um compromisso na sua contribuição nacionalmente determinada. E é interessante que dentro do Acordo de Paris, essas ambições, elas têm que ser sistematicamente maiores. Então, o Brasil fez duas metas, né, de redução de emissões, uma em 2025 e uma em 2030. Agora, você vê uma coisa interessante, né, André? A nossa redução de emissões que estão internacionalmente colocadas como metas,
elas têm o nosso inventário nacional como referência, de 2005. E ela pega todos os setores: energia, processos industriais, resíduos, agricultura e uso da terra. Agora, se você olhar, a energia vai subir, o uso e produção energética vai subir. A agricultura está subindo, você vai tendo cabeças de gado cada vez maiores. Resíduos também, porque você está aumentando a população. Processos industriais, a indústria está se desenvolvendo, ou seja, todos esses setores, eles estão aumentando as suas emissões. E onde é que está a esperança da gente atingir a nossa meta? Só na questão das florestas. Olha o tamanho do problema. A gente não sabe, e onde saíram bons dados, né, do Cerrado, e quando a gente fala de desmatamento, a gente não está falando só do desmatamento da Amazônia. É Cerrado, é Pantanal, é Mata Atlântica, é Caatinga, é Pampas, é tudo, né? Então, André, só para finalizar, a gente nem sabe se a gente consegue atingir a nossa meta de 2025, por conta da dificuldade da redução do desmatamento no Cerrado em particular, né, que agora caiu, ontem saíram os novos dados, caiu, mas não sei se suficiente para atingir aquele percentual de redução que o Brasil colocou na sua meta para 2025, né? E isso depois tem implicações para o mercado, né? Ou seja, a mensagem não vai ser muito grande. Então, só para finalizar, e aí já provocando e deixando a provocação no ar, nós vamos fazer agora uma ambição ainda maior para 2035, sem a gente saber o que é que vai acontecer com esse setor florestal em 10 anos. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Com toda aquela dificuldade que eu mencionei no começo, que é comando e controle, como o que eu entendo ser o mais ágil processo para redução de emissões. Não é? Eu digo para você que eu acho que, por conta de todo o financeiro que você precisa para isso, eu condicionaria parte da nossa contribuição nacionalmente determinada a recursos de fora, sem perder totalmente a questão da soberania. Essa discussão não existe. Até para dar exemplo, eventualmente, para outros países, né? Não, lógico, os países todos estão condicionando. Tem muitos que condicionam toda a sua contribuição, toda. Eu acho que a gente poderia condicionar e dizer, eu posso fazer, mas eu preciso de ajuda. Ótimo, Thelma. É difícil, é complexo, mas se a gente colocar as cabeças juntos e trabalhar de forma integrada, a gente chega lá. O desmatamento tem que acabar. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.